Muito obrigado, Karen. Inauguramos agora o primeiro painel da manhã, onde, no fundo, como forma de rescaldo e de continuarmos a debater estes temas, peço ao Paulo Corte Real, que pode desde já tomar o seu lugar no palco, que vai ser o moderador deste primeiro painel, que se intitula e que se chama Proteção das Vítimas, os mecanismos de intervenção nas 72 horas após a denúncia. Convido também a juntarem-se ao Paulo Corte Real o intendente Hugo Guinote, da Polícia de Segurança Pública, Miguel Ângelo do Carmo, Procurador da República, e também Marta Silva, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Paulo, a partir de agora, conduzes então os trabalhos. Bom dia a todas e a todos. Queria começar também por explicar que, se quiserem, podem neste momento tirar também as máscaras para o nosso painel. Sim, podemos conversar um bocadinho, com um bocadinho mais de liberdade. Queria, em primeiro lugar, claro, agradecer também o facto de poder estar aqui, porque acho que é evidente que já percebemos que este tema é uma responsabilidade coletiva de todas e todos nós, e também já percebemos que há muitas pontes para estabelecer, muitas responsabilidades para assumir, e essas pontes não só em relação obviamente à luta pela igualdade entre mulheres e homens, que obviamente é a base que nos deve mobilizar, mas também em relação aos instrumentos de que dispomos e que este Governo também tem tentado aperfeiçoar para tentarmos combater em conjunto a violência doméstica e a violência contra as mulheres, que não se esgota, como ouvimos também na violência doméstica. Eu tenho como função, sobretudo, dinamizar aqui uma conversa relativamente informal para podermos perceber um bocadinho como é que estas palavras-chave que já temos vindo a ouvir, não é? Congregar, harmonizar, unir, enfim, e também comunicar, e é esse também o objetivo deste fórum, podem estar a ser conseguidas com os novos instrumentos, nomeadamente começando com o Manual de Resolução Funcional das 72 horas, que é o enfoque deste primeiro painel. Eu gostaria, sobretudo, de vos perguntar como é que pensam que, no fundo, enfim, em termos de noção da premência da proteção de vítimas, da necessidade também de medidas de coação face a pessoas agressoras e também, claro, em relação à recolha de prova, o que contributos, no fundo, é que já mais de um ano depois do manual estar em vigor, poderá ter havido, e gostava de vos convidar a falar sem nenhuma ordem estabelecida, mas deixando a conversa fluir, se quisessem. Se calhar dava a palavra aqui ao Dr. Miguel do Carmo, melhor do que ninguém. Bom dia a todas e a todos, agradecer a presença e agradecer dar aqui o pontapé de saída e dar aqui um bocadinho nota da história do manual. O manual surge na sequência de um ano que começou muito atípico, que foi 2019. Aconteceram duas coisas no início de 2019 que determinaram depois um conjunto de acontecimentos e de grupos de trabalho que já foram referidos aqui pela Sra. Ministra. Em janeiro de 2019, Portugal teve conhecimento da avaliação do grupo de peritos do Conselho da Europa, temos aqui a doutora Helena Leitão, que integra esse grupo, e a Marceline também integrava o grupo do Grevio, e de facto, no início de 2019, Portugal é confrontado com o caminho já percorrido e o caminho a percorrer. Isto é um episódio administrativo. O que acontece em janeiro e fevereiro de 2019 não é meramente administrativo, foram 2 meses particularmente fatídicos em termos de ocorrência de homicídios em contexto de violência doméstica, e nos primeiros 2 meses morreram 11 pessoas, uma das quais uma criança muito pequena. E, portanto, na sequência destes acontecimentos é constituído com alguma urgência um grupo de trabalho que apresentou nesse mesmo ano ao Governo um conjunto de recomendações de intervenção prioritária. E uma das intervenções e uma das áreas que aparecia como a descoberto era uma certa desarmonização e uma certa heterogeneidade de procedimentos policiais e ou judiciais nos momentos após a denúncia do crime. E, portanto, uma das áreas, entre outras, que foi identificada como prioritária era, de facto, esta necessidade urgente de harmonização de procedimentos que garantissem celeridade, proporcionalidade e uma efetiva
literacia dos direitos das vítimas a quando da denúncia. Portanto, na sequência deste diagnóstico surgem, eu diria que estes primeiros, durante o dia vamos falar de outras áreas consideradas prioritárias, mas surgem sobretudo estas 3 linhas de atuação. Um manual de atuação funcional, operacional, que baliza a intervenção de uma série de atores, não só das forças de segurança, não obstante estar pensado nessa lógica, a reestruturação do Estatuto de Vítima, que estão aqui pessoas francamente mais habilitadas que eu para falar sobre isso, e a reformulação do próprio auto notícia padrão, que penso que o Guinote poderá detalhar. Portanto, eu faria aqui a introdução para os especialistas. Então, eu se calhar tomaria a palavra, já que o Guinote também me deu há pouco, para dizer o seguinte. Destes 3 instrumentos que estão aqui elencados para se falar neste painel, eu não resisto a caracterizar o Manual de Atuação Funcional nas 72 horas como algo que é verdadeiramente inovador. E, quando digo inovador, não é só por surgir, mas é acima de tudo pela qualidade que tem. Esta qualidade provavelmente ainda não é totalmente reconhecida no espaço nacional, mas curiosamente as entidades internacionais que já dele têm conhecimento elogiam-no. É muito curioso, eu tenho tido a oportunidade de ter esse feedback, o que me deixa muito feliz, e também já tenho partilhado isso com os colegas do grupo de trabalho, que fomos os obreiros, chamemos-lhe assim, aqueles que trabalharam muito neste Manual de Atuação Funcional das 72 horas. O que é que está instituído? Estão instituídos vários protocolos de atuação funcional para as polícias, diretamente, mas que obviamente também têm um sinal efetivo para a própria magistratura do Ministério Público. Não digo da magistratura judicial, porque ele está eminentemente pensado para a investigação criminal. Dou um exemplo, e eu acho que esse exemplo está a ser recebido por parte dos órgãos de polícia criminal, mas deixo essa parte para o Hugo falar, que me parece que poderá fazer a diferença no futuro. Eu estou sempre a falar em pequenos passos, este é um pequeno passo, mas que eu acho que vai ser um grande passo no combate à violência doméstica. É importante dizer e é importante determinar protocolos de atuação funcional que permitam deter em flagrante delito. O manual tenta explicar o que é deter em flagrante delito, porque é que a violência doméstica pode produzir tantos flagrantes delitos e porque é que ainda temos tão poucos flagrantes delitos. Portanto, este é o primeiro sinal. 2 pequenos aspectos relativamente ao Estatuto da Vítima e ao Auto Notícia, sem querer monopolizar, mas para abranger os 3. Estatuto da Vítima, grande trabalho de grande concretização daquilo que é o direito de informação das vítimas. Antes não era assim, dizia-se às vítimas que tinham direito a ser informadas. Agora diz o que é cada concreto direito e como é que ele pode ser exercido. Uma linguagem simplificada, um grande trabalho por parte de quem o elaborou e da iniciativa de se verdadeiramente simplificar a linguagem. Auto Notícia, duas grandes mudanças. Primeiro, um sinal evidente à comunidade, quer internamente, quer externamente, na perspectiva de dizer há muito tempo que o crime é de natureza pública, portanto vamos verdadeiramente tratá-lo como tal. E segundo, incorporar dentro do Auto Notícia, desde que seja possível, a inquirição imediata da vítima. Isto pode também fazer uma grande diferença face àquilo que é o momento atual do combate à violência doméstica. Se calhar. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que a Polícia de Segurança Pública tem de uma vez mais se juntar a estes fóruns e darmos o nosso contributo e o ponto de vista dos diferentes, neste caso, dos diferentes instrumentos que somos chamados a nos pronunciar. O Manual de Atuação de 72 horas para os órgãos de polícia criminal é efetivamente para nós um compêndio de procedimentos muito rico. Ele tem um detalhe muito grande, permite nós quase que decalcarmos boa parte do seu conteúdo e replicarmos na formação que temos junto dos nossos OPCs e, conforme dizia a doutora Marta Silva, efetivamente boa parte desta situação é disputada pelos acontecimentos do início do ano 2019. Já na altura
os OPCs se mobilizaram para desencadear um conjunto de formação interna que, de certa forma, procurou dar a resposta a uma necessidade que nós constatávamos de melhorar a nossa atuação, mas era uma reestruturação da formação técnica que nós estávamos a dar, que era sobretudo direcionada para o atendimento, para o acolhimento da vítima e para o trabalho de apoio à vítima. O Manual de Atuação das 72 Horas veio colmatar, de alguma forma, ou se quisermos complementar, as orientações que nós precisávamos para a área de investigação criminal. E, em concreto, já no decorrer deste ano, numa concretização ainda mais objetiva, aquilo que, neste caso, a Polícia de Segurança Pública conseguiu concretizar foi de dar orientações ao seu dispositivo para, evitando a redundância, garantirmos que, em simultâneo, para todas as situações de risco médio ou elevado, nós termos as nossas equipas de apoio à vítima a trabalhar junto da vítima e a desencadear os mecanismos de apoio e proteção, muito suportados por aquilo que a rede nos consegue dar e aí o esforço de articulação, mas ao mesmo tempo temos equipas especializadas na investigação criminal da violência doméstica que vão de imediato recolher todo o tipo de prova que seja possível, sobretudo a testemunhal, que é fundamental, e para além depois dos exames médicos que podemos colher, e exige uma articulação com a área da saúde, para além de depois toda aquela que o próprio local do crime pode eventualmente disponibilizar. E este Manual das 72 Horas, o que vem garantir é que, de facto, existem critérios de uniformidade, tanto quanto possível, embora nós depois já saibamos que, dependendo da comarca, podemos ter aqui procedimentos que possam variar ligeiramente. Mas, para os OPCs, veio facilitar muito o seu trabalho e, por isso, as orientações que nós temos são uma atuação, nesta altura, suportada no princípio da prevenção primária, da investigação primária e depois outros dois princípios, da atuação multidisciplinar e o da especialização, que é hoje algo que já se falou hoje de manhã, a formação, que é cada vez mais importante. E importante também, obviamente, no plano da harmonização, não é? Porque essa é uma das questões que também interessa perceber, porque é um processo necessariamente, não é? É um processo exigente, mas em termos também de abrangência, no fundo, do impacto deste manual, não é? E de todas estas novas medidas, não é? A revisão do ato de notícia e no fundo, também o Estatuto da Vítima, não é? Portanto, e a comunicação com vítimas, isto já está a ter, na vossa experiência, portanto, um impacto relativamente generalizado. Parece-vos que, em termos de implementação deste manual, já temos, de facto, resultados mais abrangentes ou ainda estamos numa fase de crescimento dessa aplicação? Eu posso começar por responder. Nós estamos sempre dependentes, para o melhor e para o pior, do número de participações que temos. E, felizmente, até sensivelmente outubro deste ano, nós estávamos com um número de registros mais baixo do que temos tido nos últimos anos, por força dos constrangimentos que a pandemia nos trouxe. Daí que nós não podemos ter aqui comparativos quantitativos. O que podemos é aferir da modificação dos procedimentos. E, efetivamente, aquilo que vamos assistindo é que há hoje um esforço muito maior naquilo que é a resposta e, sobretudo, na celeridade dessa resposta. Nós, OPCs, e obviamente falo aqui com propriedade, sobretudo a Polícia de Segurança Pública, temos procurado desenvolver, de facto, um esforço num dos procedimentos que já foi aqui apontado pelo Dr. Miguel do Carmo, que é o da detenção, mesmo a detenção fora de flagrante delito. Cada vez mais nós estamos a fazer detenções e temos já aqui algumas quinzenas em que temos dezenas e dezenas de detenções, boa parte delas fora de flagrante delito. Existem, inclusivamente, algumas quinzenas, quando fazemos essa monitorização, em que temos tantas ou mais detenções fora de flagrante delito quanto em flagrante delito. Se gostariam também de complementar em relação a esta harmonização, porque parte parte da importância, obviamente, de todos estes instrumentos é a possibilidade de os comunicar, não é? E de transmitir confiança também a vítimas, evidentemente, não é? E tentar de alguma maneira, divulgar a eficácia acrescida, não é? De maneira que eu gostava de, sobretudo, tentar perceber precisamente como é que esta experiência pode ajudar a gerar essa confiança, não é? Neste momento já.
Eu acho, e aqui as forças de segurança e o Ministério Público podem dar mais detalhes, que o grande desafio agora, uma vez produzido o manual, é garantir a sua universalização e a sua apropriação por todos e todas os profissionais. E estamos a falar de milhares de profissionais e, portanto, temos de ter aqui uma dose de realismo, que a produção do manual não produz efeitos na vida prática das pessoas no dia a seguir e, portanto, temos de ter aqui também uma certa humildade, porque agora o processo a seguir é garantir que os milhares de agentes da Polícia de Segurança Pública e da GNR e a magistratura agora se apropriem do instrumento que, sendo inovador, vai trazer alterações ao cotidiano profissional dessas pessoas. E esse é que é o grande desafio agora, mais do que produzir o manual, diria eu. Não, e deixa-me acrescentar o seguinte, em termos comparativos, não se pode esperar que um manual que foi produzido há tão pouco tempo consiga já dar resultados. É impossível querermos esse resultado imediato ou sequer termos a possibilidade de ter dados para avaliar. Dou-lhe um exemplo. A Procuradoria-Geral da República, a Sra. Procuradora-Geral, emitiu uma diretiva em novembro de 2019, é a Diretiva 5 de 2019, a Sra. Procuradora-Geral falou nela no seu discurso de abertura, que instituiu determinados procedimentos diretos para a magistratura do Ministério Público, um dos quais, se calhar um dos mais significativos em termos de medidas de proteção para a própria vítima, que foi o determinar obrigatório que em determinadas circunstâncias o Ministério Público tem que solicitar ao juiz de instrução criminal as declarações para a memória futura. E é bom recordar, apesar de constarem da Lei 112 desde o seu início e tal como constam do Estatuto da Vítima, as declarações para a memória futura, acima de tudo, são também uma medida de proteção para a vítima. Em 2019, final, o Ministério Público começou a requerer e o movimento normal deste tipo de alterações, mesmo dentro do sistema formal de justiça, existem sempre entraves à novidade. Isto era, apesar de não ser uma novidade legal, era uma novidade de procedimento e começámos a ter várias decisões judiciais que assim não concordavam. E o processo normal é recorrer dessas decisões e esperar que os tribunais superiores tomem posição. Neste momento, decorridos 2 anos, está a fazer agora 2 anos desde essa diretiva, posso dizer que é possível medir que a jurisprudência dos tribunais superiores já aceita de bom grado as declarações para a memória futura como algo essencial na investigação da violência doméstica. Portanto, os procedimentos do Manual das 72 horas poderão ser avaliados, não agora, ainda é cedo, e eu acho que eles terão que ser avaliados após esta implementação direta dentro das polícias internamente, mas acima de tudo após um outro momento que para mim é crucial, que é a finalização do Plano Anual de Formação. E aí sim poderemos efetivamente perceber que as ferramentas estão dadas, os instrumentos estão dados, como é que eles agora estão a ser praticados. E esta ligação também com o Ministério Público, que é essencial. Ok, não sei se... Eu queria acrescentar aqui outra coisa ao que o Miguel está a dizer, que é a questão da profissionalização e da especialização. Quer este manual, quer o próprio modelo de estatuto de vítima prevê, a lei já previa, mas estes 2 instrumentos vêm dar substância e corpo a esse direito, que é o da vítima se poder acompanhar desde o primeiro momento, quer de advogado, quer de um técnico de apoio à vítima. E todos os estudos internacionais nos dizem que uma pessoa vítima de um crime de violência doméstica assessorada tecnicamente, faz todo o percurso judicial muito mais robustecida, mais colaborante e com muito mais possibilidades desse processo terminar justamente, seja lá o que isso for. De facto, ao prever quase como mandatório, pelo menos é certo que a pessoa pode sempre recusar esta assessoria técnica, mas o tornar mandatório que, quando a denúncia, à pessoa seja atribuída imediatamente a possibilidade de, a partir daquele momento, ser assessorada por um técnico ou por uma técnica especializada, garante um robustecimento deste estatuto da vítima para fazer todo o processo acompanhado. E esta profissionalização e especialização que falávamos se estende-se também a estes colegas, a estes técnicos e técnicas
que não sendo órgãos de polícia criminal, estão, como todos sabemos, na primeira linha e são as colegas e os colegas da Rede Nacional de Apoio, a quem aproveito para saudar, porque tem tido um ano e meio muito difícil, como sabemos, mas de facto são elementos chaves que, não sendo OPCs, são elementos chaves para que o processo corra em todos os seus momentos de forma muito mais robustecida. Eu acho que isso é um upgrade que este manual nos traz e que o Estatuto da Vítima também nos traz. E o próprio relacionamento que existe entre os instrumentos, porque, repare, a Diretiva 1/2021, portanto, só este ano, em vigor, pela primeira vez na história da justiça portuguesa, sendo uma diretiva que é vinculativa para os magistrados do Ministério Público, mas também para os órgãos de polícia criminal, pela primeira vez fala no direito ao acompanhamento das vítimas. Portanto, e apesar de o direito ao acompanhamento das vítimas existir na lei, por exemplo, desde 1999, com o regime jurídico de proteção das testemunhas. Isto é só para perceber que todos temos que estar conjugados. Aquilo que a Sra. Ministra da Presidência falou também no seu discurso de abertura é uma das chaves do sucesso. E isso tem sido conseguido também através do trabalho contínuo do grupo de trabalho, que é os atores todos têm que estar juntos para refletir juntos, para arranjar soluções juntos. Eu poderia acrescentar, porque efetivamente faz sentido neste ponto do debate, que a forma como nós procuramos operacionalizar parte dessas ideias é precisamente reforçar esta abordagem multidisciplinar. E nos últimos 2 meses, sensivelmente, em complemento às estruturas de atendimento, e só para dar os exemplos aqui na região de Lisboa, que já existiam do Espaço Júlia, aqui na zona centro da cidade, e a Casa da Maria em Oeiras, a PSP teve a oportunidade de abrir novos espaços de atendimento especializado a vítimas de violência doméstica na zona de Cascais, na zona da Amadora e na Póvoa de Santiria. E, portanto, de alguma forma estamos a conseguir chegar às áreas suburbanas que sabemos que, de facto, têm ali muitas vítimas, e estes projetos estão todos eles a serem edificados já nesta lógica de termos OPCs, mas ao mesmo tempo termos uma coordenação muito estreita com os técnicos de apoio à vítima, porque percebemos que há aqui uma intervenção que tem que ser mista, e desde o seu início. Eu tenho alguma curiosidade também, enfim, em relação a este trabalho em rede. Acho que será eventualmente importante podemos perceber um bocadinho melhor quais são estas vantagens, não é? Como é que esta rede funciona e como é que pode existir esta eficácia acrescida, não é? Pelo facto de existir este trabalho. Acho que em termos de articulação, não é? De harmonização, alguns exemplos podem ajudar também a perceber um bocadinho melhor porque é que é importante essa articulação, não é? A PSP tem neste momento esquadras com este apoio quase em permanência. Portanto, tem dentro da esquadra ou numa sala contígua uma equipa em permanência. Sabemos que isto não é a prática no país inteiro, não é? Não vamos ser... Portanto, agora, o que é que está pensado e o que é que está em... Sabemos também que há muitas zonas do país que já têm por prática e esta lógica de proximidade. Quer dizer, nós tivemos um aumento de estruturas de apoio à vítima de cerca de quase 300% do último ano e, portanto, nos últimos anos, não no último ano, também não é assim ser tão otimista, mas quando tínhamos 17 estruturas de apoio à vítima para o país inteiro, é diferente de termos 200 e, portanto, o nível de proximidade que temos neste momento nos territórios faz toda a diferença um determinado magistrado ou magistrada do Ministério Público ou uma esquadra da PSP saber que pode articular diretamente. Temos essa prática em muitas regiões do país, estou-me a lembrar aqui de Castelo Branco, as colegas da equipa de apoio à vítima de Castelo Branco são cotidianamente... Estou a lembrar de Castelo Branco, por nada, não tenho nenhuma... Não é nenhum nível de preferência, mas lembrei-me porque há pouco tempo falámos que elas são semanalmente auscultadas, por exemplo, para a magistrada do Ministério Público para casos concretos. Ou seja, o que é que gostaríamos? Que isto fosse uma prática absolutamente enraizada e banal no sentido de fazer parte das práticas judiciais e dos OPC. O que é que este grupo que tem estado a trabalhar nestes instrumentos tem também em reflexão, já adiantando aqui um bocadinho outro modelo, que é a criação de equipas de intervenção urgente
em algumas regiões do país a título experimental ainda, mas que incorporará sempre um técnico de apoio à vítima que auxilia no apoio, nomeadamente no apoio em situação de crise, que pode, se estivermos a falar de uma situação às 4, 5 da manhã, com uma agressão acabada de ocorrer, é natural que este técnico seja chamado para vir fazer esse SOS de apoio psicológico. Mas, de facto, aqui a ideia é generalizar esta ideia de que o técnico de apoio à vítima até faz parte desta equipa de intervenção de primeira linha, seja a porta de entrada onde for, e isso é que é importante, é que as portas de entrada depois comuniquem, porque a pessoa pode entrar na esquadra, mas também pode entrar numa urgência hospitalar, ou pode ser uma criança que é sinalizada na escola na manhã seguinte à agressão. Portanto, temos que saber que as portas são muitas, os vasos comunicantes atrás é que não podem fechar, não podem estar bloqueados de maneira alguma, e eu acho que esse é que é o desafio, e é a mudança de paradigma de intervenção que eu penso que se tem vindo a assistir nos últimos anos. Deixe-me só dizer o seguinte, e completando as palavras, ou tentando sustentar aquilo que a Marta está a dizer, eu acho que tudo se deve resumir, eu acho que os dois grandes desafios é aceitarmos que temos duas palavras-chave para assumir em termos de atuação funcional. Por um lado, articulação, está mais que provado, é isto que a Marta estava a dizer. Nós, há pouco falava com a Sra. Secretária de Estado sobre isto, que é, nós temos neste momento e desde 2019 e com a pandemia aqui a criar problemas em termos de concretização ainda melhor daquilo que é a sua potencialidade, que são os gabinetes de apoio à vítima nos departamentos de investigação e ação penal. Temos 6. E o que é que nós temos neste momento? Temos as ONGs que lá estão a dizer que o resultado é bom e o caminho é por aí. Temos os magistrados do Ministério Público que trabalham com eles a dizer que o caminho é por aí. Temos juízes de instrução, temos juízes da família e menores a dizer que o caminho é por aí, mas só temos 6. Portanto, isto é uma questão de política pública, naturalmente, mas se é efetivamente uma prioridade, se é efetivamente uma estratégia, o caminho é esse, temos que implementar mais. Pronto. Por outro lado, a outra palavra-chave, a par da articulação, é a confiança. E eu e o Hugo temos tido várias discussões sobre isto. Há aqui a pessoa agressora, obviamente ninguém se esquece dela, mas ainda não nos podemos deixar de colocar o foco na vítima. E enquanto a vítima não tiver a confiança necessária para acreditar no funcionamento do sistema, nós vamos continuar a ter vítimas ambivalentes, que é próprio deste tipo de criminalidade. E os seus avanços e os seus recuos só podem ser contrariados com confiança. E, portanto, o caminho é este. Acho eu. Pelo menos é esse que eu acredito. Todos os dias. Articulação, se há alguma coisa a acrescentar também? Quer dizer, é muito difícil nós aqui complementarmos alguma coisa, porque nós estamos sempre de acordo. Mas nós já debatemos, de facto, isto há tanto tempo, mas efetivamente sim, é relevante trazermos esta dinâmica da multidisciplinariedade. Há alguns anos que, de facto, temos vindo a reforçar e afirmar cada vez mais esta convicção. As estruturas têm que dialogar umas com as outras, tem que haver uma troca de informação cada vez mais ágil, porque os próprios tempos de investigação, e se nós quisermos, em 72 horas, dispor para o Ministério Público do máximo de prova possível, nós temos que ultrapassar ainda alguns procedimentos demasiado burocráticos e conservadores na preservação de determinada informação que, à luz de sigilos A, B e C, dificultam a recolha dessa prova. Nós temos que, de facto, quanto mais não seja sustentada na confiança dos técnicos que operam no mesmo espaço geográfico, vão ter que trocar informação e vão ter que rapidamente fazer chegar essa informação ao Ministério Público para dotar o Ministério Público das melhores ferramentas para depois atuar em proteção da vítima. Bom, eu quero agradecer-vos as várias respostas e esclarecimentos e julgo que seria a altura também de abrir um bocadinho a perguntas das várias pessoas aqui presentes. Eventualmente temos tempo para um bocadinho mais discussão sobre esta questão, quer do manual, quer, obviamente, de algumas das especificidades que referimos, não é? O log de notícia, o estatuto da vítima.
obrigada. Vou tentar ser breve. Vou falar com base na minha experiência pessoal. Estou incomodada, vou-vos dizer, por uma razão. Tudo isso é muito bonito. Peço desculpa. A articulação deve existir. Aliás, como disse a doutora, mas não está ali agora. Fixe. Todo este trabalho, eu falo com experiência pessoal, todo este trabalho de articulação, e eu passei na Polícia de Segurança Pública e tive todo esse atendimento que referiu, e em 2015, 14-15, não tem a ver nada com estes manuais, que vou observar melhor e ver a essência, quero saber o que é que está ali. Continuam-se a esquecer do principal, que é a vítima, como aliás o doutor Miguel Ângelo referiu muito bem, a vítima tem que ser a primeira, e não é, continua a não ser. Nós em Portugal somos e continuamos a ser muito bons em fazer papel, em escrever, mas depois na prática não existe, não somos protegidos, e não posso deixar de dizer isto, porque a minha experiência pessoal continua a falar, e dou graças a Deus de ter uma família, os apoios que agora, pelos vistos, as vítimas estão a ter, eu tive-o num fórum privado, porque senão hoje não estaria aqui a falar, estaria debaixo de uma ponte, que é, ou articulam tudo isso que é 5 estrelas, com a chegada ao tribunal, aos juízes, e fazem a mesma formação, os mesmos manuais, todo esse trabalho que se é feito, e muito bem, não tenho nada a dizer, estou super feliz de ao menos as próximas mulheres que vêm a seguir a mim possam usufruir disso, que eu não usufruí em termos familiares, de apoio, eu estou a falar de apoio, mas quando chegamos aos tribunais, quando chegamos aos juízes, homens, mulheres, eu quando falo, reparem, eu quando estou a falar, eu estou a fazer neste momento, eu estou a fazer o mestrado, tenho 64 anos, e estou a fazer o mestrado na Nova relativamente ao papel da mulher na sociedade no século XX, XXI, para tentar perceber o que é que me aconteceu a mim, reparem, para tentar perceber o que é que se passou comigo, e o que é que eu posso ajudar no futuro outras pessoas a não passarem pelo mesmo. É esse o meu objetivo. Eu estou aqui a falar porque ou fazem o mesmo papel, o mesmo trabalho, peço desculpa, o mesmo trabalho, toda esta nomenclatura, tudo o que está aqui a passar, mas, Sr. Procurador, nos tribunais, e eu fui muito bem tratada pela Procuradoria, não tenho queixa da Procuradoria, mas tenho queixa dos juízes. Ou fazem esse mesmo trabalho e obrigam-nos a fazer, não põem lá qualquer juiz a julgar, desculpem falar de uma maneira muito simples, mas é isto. Ou põem lá juízes com formação, como estão a fazer para atender as vítimas, ou então não vale a pena, estão a perder tempo. Peço desculpa, mas estão a perder tempo. Obrigado, sim, eu não vou alongar mais, teria muito mais para dizer, mas haverá outras pessoas naturalmente que queiram intervir. E muito obrigada por me ouvirem. E pela ajuda da polícia, e parabéns à Polícia de Segurança Pública. Fui muito bem protegida e muito bem atendida em 2015, 14-15. Só diz agora o nome para depois poder haver resposta. A pergunta é... O nome para poder haver depois uma resposta. Então, é constatar, façam qualquer coisa nos tribunais, nos juízes, e então sim, todo este trabalho vale a pena. Só saber o seu nome também para se pudesse ser só ai, digo, com todo o gosto, vão-me ouvir falar proximamente aí nos mídias. Ana Paula Costa. Ana Paula Costa, obrigado. Então, não sei se mais alguém também gostaria de colocar uma pergunta antes de passarmos a respostas. Pedir também que se identifique antes, então, se possível. Não, ok. Então vamos passar à resposta. Marta estava sim, queria primeiro que tudo agradecer-lhe o testemunho, porque de facto os testemunhos pessoais são sempre muito mais ricos do que a teoria e do que os papéis, como lhe chamou, e de facto agradecer a sua exposição.
Não subestimando nada do que terá passado, de modo algum, voltar aqui a um ponto que eu tinha dito, o mais fácil é fazer os papéis. Porque eu disse, o trabalho de construção está feito, agora o grande desafio é grande. E estamos a falar de milhares de profissionais, homens e mulheres, educados no mesmo contexto cultural em que todos e todas nós fomos. Portanto, não é por serem magistrados, magistradas, agentes da PSP, militares, somos todos homens e mulheres criados nesta cultura que tem as características que tem esta marca de género que a Marceline falava, e é este o contexto. Portanto, o caminho não é nem por atalhos, nem rápido. E de facto, quando eu há pouco dizia, agora o grande desafio é garantir que os profissionais e as profissionais se apropriem destas práticas, que, como dizia o Miguel, as práticas já lá estavam na lei, portanto, não há aqui coelhos da cartola, nem coisas mirabolantes a acontecer. O que há é, no fundo, quase que uma checklist do que é que todos e todas temos que fazer para garantir que cidadãos e cidadãs, quando têm um caso de violência doméstica, sejam melhor atendidos, mais rapidamente respondidos e vejam os seus direitos consagrados. Como sabe, há um painel sobre formação de magistrados e de magistradas, acho que pode colocar, por aí não gostaria de entrar, mas é para dizer que são os seus testemunhos que nos fazem todos e todas levantar todos os dias, cada um no seu nível de intervenção, mas é por isso que nos levantamos todos e todas e trabalhamos nestas matérias. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, a minha filha há dias contou-me uma história que é uma história de uma colega dela, da turma. A colega é uma menina que tem 13 anos, como a minha, que assistiu a violência doméstica entre o pai e a mãe, os pais separaram-se, e o pai atualmente quer levá-la para um país estrangeiro para ela estudar lá. E ela não quer ir para o pé do pai. E a minha filha estava-me a contar isso, e ela percebeu, porque tem ouvido em casa há muitos anos, que a violência doméstica é de facto um problema. A minha filha. Eu não tive esse ensinamento na minha casa. Felizmente não estive inserido em nenhum contexto de violência, felizmente, mas a minha filha está a ouvir falar mais de violência doméstica do que eu ouvi. É um problema geracional, é um problema educacional, é um problema da sociedade. E isso atinge todos, desde a minha filha até ao senhor juiz do tribunal que a senhora, enquanto vítima, teve. Vamos ver. Todos os profissionais, todos os atores que estão nisto. Portanto, o caminho é longo, mas só pode ser adquirido para melhor através de pequenos passos. Eu, quando iniciei estas minhas funções, pensava, eu vou mudar o mundo já. E já percebi que não vou mudar. Eu vou tentar fazer o meu melhor dentro do meu período de tempo para tentar melhorar. É só isso. Temos que ter esperança na grande competência dos profissionais que estão nesta área. Mas vai sempre haver queixas. Eu estive, antes da pandemia, estive em Dublin, num tribunal que foi recentemente construído, em que tinha um apartamento para vítimas. Ou seja, a vítima nem sequer vai à sala de audiências. A vítima é ouvida numa sala reservada, tem algo para as crianças, é um apartamento. Ninguém sabe onde é aquele apartamento dentro do tribunal. Os nossos tribunais, quando foram construídos, nunca pensaram nas vítimas de crime. Pensaram sempre na figura central do processo, que é o arguido. Até esse paradigma está a ser ou tem que ser alterado. Uma das grandes discussões atuais é saber onde é que a presunção de vitimização pode coexistir com a presunção de inocência. Como se alguma vez se quisesse pôr em causa a presunção de inocência. Zero. Percebe? São pequenos passos. O Manual de Atuação Funcional das 72 horas dá um outro passo que eu há pouco esqueci-me, o Guinote falou nele, ainda que me parece que é sempre bom existir. Até há bem pouco tempo, e quem me disse isto foi agora um polícia no âmbito de uma formação que disse, doutor, a investigação de violência doméstica era uma investigação de clique. Eu até nem percebi que aquilo é à distância, mas de clique o quê? Ele dizia on-off. E sabe onde é que era o on? O on era, a vítima vinha, prestava declarações, no dia seguinte voltava voluntariamente e dizia, eu já não quero nada, quero recusar o depoimento, quero desistir do procedimento criminal. O off. E o processo acabava.
E acabava quer na polícia, quer no Ministério Público. O Manual de Atuação Funcional diz exatamente o contrário. Temos que ir à procura de todas as provas possíveis e imaginárias. Por vezes elas não existem, também não podemos pensar que estamos num mundo ideal, não estamos. Mas há situações onde há mais prova. O desafio é seguir aquilo que o manual diz e vamos à procura de prova. E o manual diz onde é que ela poderá estar. Passo a passo. Curto. Muito obrigado. É isso. Pronto. É isso, mas sobretudo já apanhamos aqui muito sobre alguns pequenos, grandes passos, não é, que têm sido dados e sobretudo integrados numa estratégia uma visão mais holística para usar a expressão da Marcelina. E portanto vamos continuar a fazê-lo no painel seguinte. Queria agradecer-vos a participação e agradecer também a questão. Acho que passar a palavra ao Emanuel. Muito bem, e terminado este primeiro painel da manhã, que foi claramente, como vimos, bastante produtivo, esta discussão, e é assim também que vamos produzindo conhecimento e avançando, naturalmente. Fazemos agora um pequeno intervalo, o fórum retoma às 11h10 da manhã. Lá fora há um coffee break à nossa espera, obviamente. Obrigado, até já.